Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, hoje eu quero te apresentar um filósofo muito pouco usado em sala de aula, mas que é profundamente rico no seu conhecimento. Estou falando de um húngaro que nasce em 1930, morre em 2017, chamado Istvan Meszaros. Ele escreve um livro muito legal chamado Para Além do Capital, rumo a uma teoria da transição, onde ele vai estabelecer uma crítica interessante à sociedade contemporânea e, junto com essa crítica, ele vai propor uma solução. E eu espero que você fique comigo até o final, porque a solução que ele apresenta é bem interessante. Quer conhecer? Bora filosofar! Beleza, vamos entender primeiro qual é a base do conhecimento do Meszaros e onde ele se inspira para chegar nisso. Quando ele está na juventude, ele por volta dos 20 anos, ele conhece Georg Lukács. Georg Lukács é um importante filósofo do século XX que vai estar no grupo do chamado marxismo do século XX. Você quer conhecer um pouco mais do Lukács? Tem uma playlist no canal, no Bora Filosofar, onde eu trato do marxismo do século XX, apresento algumas tendências marxistas do século XX. Você tem o Antônio Gramsci, você tem a social-democracia alemã, a escola de Frankfurt e o pensamento de Georg Lukács. O Meszaros é húngaro, então eles estão numa mesma escola. Tá? E o contato que o Meszaros tem com o Georg Lukács permite que ele desenvolva uma teoria muito, muito enraizada na crítica lógica capitalista. Lembrem comigo, o marxismo tem um olhar crítico à lógica capitalista e propõe uma revolução, que o Marx chamou de revolução do proletariado. Os marxistas do século XX concluem que essa revolução não vai vir por meio de armas, porque os proletários, ao invés de levantar-se em armas contra a classe burguesa, eles vão lutar junto com os burgueses. Isso foi a Primeira Guerra Mundial. Então, toda a proposta marxista do século XX vai passar por revoluções que vão mais à margem da classe operária. Mais no campo da arte, no campo da educação, no campo do intelectual. E é aí que vai aparecer o nosso amigo Istvan Meszaros. Nesse livro, Para Além do Capital, rumo a uma teoria de transição, ele vai enxergar o que essa lógica capitalista fez na cabeça das pessoas, e a partir do momento em que ele enxergou, ele vai estabelecer uma crítica a essa lógica capitalista, e junto com a crítica ele vai propor uma solução. Olha que interessante a reflexão que ele faz. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa mentalidade do capital, essa busca incessante por dinheiro, essa ideologia que foi sendo construída a partir do ter, acabou tirando do homem a possibilidade de se emancipar. E o Meszaros, ele está propondo um caminho emancipador para esse homem. E é interessante, ele chega a uma conclusão legal no livro. Ele vai falar, olha, essa geração que já está no mercado de trabalho, que já está constituída na sociedade, ela já está, aspas, corrompida por essa mentalidade. Dificilmente a gente vai conseguir emancipar essa geração que está no mercado de trabalho, porque essa geração ela não reflete, ela não pensa. E ele não fala que não reflete, não pensa como uma crítica negativa, não, mas uma conjuntura. O cara, ele sai de casa às 6 da manhã, chega em casa às 7 da noite, ele não tem tempo de formar um pensamento crítico. O que o Meszaros vai entender? Beleza. Se essa geração presente ela já está presa a essa lógica, precisamos criar uma próxima geração, uma geração futura. Essa geração que desde pequeno foi formado para buscar uma liberdade dentro dessa sociedade, será possível criar uma sociedade nova, longe dessa lógica. Então, a proposta do Istvan Meszaros é exatamente essa. Criar uma proposta onde seja possível superar essa lógica do capitalismo. Não dentro dessa geração atual, mas das próximas. E a educação vai ter um papel fundamental nesse processo para ele. O Meszaros, ele entende, nesse livro, né, Para Além do Capital, que a única forma de nós superarmos essa mentalidade capitalista enraizada na mente das pessoas é por meio da educação. Vamos lá para a aula? Então, como eu falei para vocês, o nome dele é Istvan Meszaros, né, um filósofo contemporâneo, morreu há pouquíssimo tempo atrás, muito atuante no pensamento marxista do século XX, né, como eu disse na introdução, foi aluno do Georg Lukács, o que deu a ele essa visão bastante marxista da sociedade,
mas um marxismo distante do marxismo científico do Marx. Tá? E a gente vai entender isso a partir dessa obra dele, que eu estou trabalhando com vocês, para além do Capital, rumo a uma teoria de transição. Então, o que ele quer? Ir além do capital, ou seja, superar a sociedade capitalista. E propor uma teoria que tire o homem dessa sociedade capitalista e o leve para uma nova sociedade. Que o próprio Mésaros, ele não dá um nome para essa sociedade. É uma sociedade que vai superar essa ideologia capitalista. Essa é a única forma do homem ser livre e feliz. Liberdade e felicidade para Mésaros passa pela ideia de emancipação. Então, qual é o ponto de partida? No momento em que ele reflete a questão da emancipação humana. O que é emancipar? É alcançar a liberdade, livrar-se das amarras, passar a viver por si só. O Mésaros está enxergando que dentro dessa sociedade capitalista o homem é incapaz de alcançar a sua emancipação. Ele vai se prender a uma lógica e essa lógica o escraviza. O que é o contrário de emancipar? Escravizar. Então é um homem escravizado pelo capital e que ele agora vai propor uma transição. E veja que interessante. O futuro da humanidade depende de novas estruturas econômicas sociais que revelem principalmente um sentido mais profundo do que se faz com a existência do ser humano. Ele está enxergando, então, que essa estrutura econômica e social dominada pelo pensamento capitalista não traz ao homem um sentido para a sua vida. Não traz. Então é necessário nós superarmos essa estrutura econômica e social. É necessário nós irmos além do capitalismo. Só que ele deixa claro no livro que ele está preocupado com o futuro da humanidade, porque o presente já está preso a essa lógica. Como é que eu vou chegar num operário de 40 anos que trabalha numa fábrica e tem que sustentar sua família e falar para ele que ele tem que sair dessa lógica? Ele não vai sair dessa lógica, porque ele foi educado desde criança a entrar dentro desse sistema. Eu me lembro, talvez você também. Eu me lembro quando eu era criança, meus pais falavam para mim: olha, filho, você tem que estudar para você ter um bom emprego. Nós não somos educados para estudar, para criarmos um modelo, um sistema, uma estrutura que nos liberte. Não. Um jovem de 17 anos, ele ingressa na faculdade e o critério de escolha dele do curso, a maioria das vezes, é salário. Eu quero fazer tal curso porque eu vou ganhar mais. Eu não quero fazer esse curso porque ele não dá futuro. Então, isso já está enraizado na mentalidade dessa sociedade. E a sociedade ela vai se emancipar quando nós superarmos essas estruturas econômicas sociais e criarmos novas estruturas. E o Mésaros está falando o seguinte: olha, vamos cuidar da próxima geração, dessa molecada que está entrando na escola. Vamos criar um sistema de educação que seja capaz de dar a eles uma visão crítica dessa sociedade capitalista. Ele levanta a seguinte questão no livro: como é que eu vou construir esse mundo? E ele levanta a uma necessidade urgente de uma ação emancipadora. Ação, prática. A ideia de ação está muito presente no pensamento marxista, que é a praxis. Não ficar preso a teorias, não. As teorias, elas alienam. Marx já nos ensinou isso. Então, é a prática, é ir além. Criar meios de emancipar essa sociedade. É colocar na cabeça dessa sociedade futura que os grandes problemas atuais afetam o cotidiano deles. Desemprego, mudança climática, desmatamento, pobreza. Essas questões, elas afetam o cotidiano das pessoas. Muitas vezes a gente vê no jornal lá a queimada na Amazônia, o aumento do desemprego nos Estados Unidos, e a gente acha que essa realidade está muito longe de nós. Porque o que importa para mim é estudar, entrar numa faculdade, garantir um bom emprego, e essa lógica dessa mentalidade me faz escravo. Segundo Mésaros, os indivíduos precisam se posicionar de uma forma comprometida
para que eles sejam capazes de pensar em todas as dimensões da vida. Nessa hora, ele faz uma crítica interessante ao sistema educacional do mundo. Porque o que o sistema educacional provoca? Provoca você pensar somente naquela realidade. Então, uma aula de literatura me faz pensar nos grandes autores da literatura. Uma aula de química me faz pensar nas grandes fórmulas químicas. Uma aula de física me faz pensar naquelas contas de física. Mas nessas aulas é necessário também fazer com que os alunos pensem nos grandes problemas do cotidiano. Para que, ao pensar nesses grandes problemas do cotidiano, eles possam, de alguma maneira, criar essas ações, essas alternativas emancipadoras. Do que adianta eu entender de física se eu não entendo o que eu sou na sociedade? Mésaros vai levantar essa questão. Do que adianta eu eu passar no vestibular se eu não estou inserido em um contexto social? Então ele está entendendo que é necessário construir um novo mundo, não para essa geração, mas para a geração futura. E ele vai partir da seguinte análise. E essa análise que ele faz está diretamente ligado à visão marxista que ele trouxe. Como eu disse no começo da aula, ele é aluno de Georg Lukács, um importante marxista do século XX, que vai repensar o marxismo científico. Já que os operários não pegaram em armas, vamos criar umas estratégias para que a gente crie uma mentalidade revolucionária nas pessoas. E a grande proposta que o Mésaros faz é construir um futuro humanizado, fora dessa lógica de exploração que transforma o homem em mercadoria. Então é necessário nós construirmos bases para o futuro. É necessário nós criarmos a mentalidade das crianças, dos adolescentes, dos jovens, essa ideia de que eles não são simples mercadorias, porque a lógica do capitalismo colocou isso na nossa cabeça. Olha que interessante. Quando uma criança, no 6º ano do ensino médio, recebe a visita do coordenador da escola, e esse coordenador da escola já fala com ela de vestibular, na maioria das vezes, esse coordenador de escola está falando, olha, o vestibular é importante para vocês entrarem numa boa faculdade, terem uma boa profissão, garantirem o futuro de vocês. Essa lógica capitalista já está enraizada na cabeça da criança de 11 anos. Que ela vai passar boa parte da vida dela estudantil sendo educada para que ela seja alguma coisa. Só que o ser alguma coisa não é ser honesto, não é ser um ser social, não é ser um sujeito transformador, não. Ser alguma coisa é ter prosperidade econômica. Essa lógica, essa mercadoria, desculpa, essa lógica de exploração, transforma esse sujeito em uma simples mercadoria. O que o Mésaros está criticando, nesse sentido, são duas estruturas. Primeiro, ele critica a própria sociedade capitalista. Porque, segundo ele, a sociedade capitalista ela reflete essa lógica de exploração. É aquela ideia que o Marx já tinha falado 100 anos antes, de superestrutura e infraestrutura. Então, você vê, por exemplo, entrando nos sistemas educacionais, aulas, por exemplo, de educação financeira, de empreendedorismo. Essas aulas elas já são ferramentas de reprodução de lógicas do capitalismo, diria Mésaros. Por quê? Porque essas aulas vão enraizando na mentalidade desse jovem a necessidade de produzir em nome do capital. Em que momento esse jovem vai tentar se emancipar? Nenhum. Porque ele entrou na faculdade, ele já começa a buscar estágio, ele saiu da faculdade, ele já começa a buscar emprego em grandes corporações, ele está atrás de altos salários. Então é necessário pegar essa criança lá no começo e construir nela uma visão crítica para tirá-la dessa sociedade capitalista. E uma outra crítica que o Mésaros faz no livro é o próprio Estado. Porque ele vai entender que o Estado, ele cria políticas paliativas, quer dizer, ele cria políticas para resolver problemas imediatos.
e que aparentemente melhoram a vida dos mais pobres, mas isso é aparente. Porque essas políticas paliativas, na verdade, elas não criam condições para o desenvolvimento dessa sociedade mais pobre. Pelo contrário, políticas de distribuição de renda não tiram o cara da condição de pobreza, aliena esse cara, que vai continuar votando naquele cidadão, porque aquele cidadão garante a ele o Bolsa Família, o Renda Cidadã, o Vale Gás e todos os outros benefícios que aquele sujeito dá a ele. Então, mesmo essas políticas de distribuição de renda, na verdade, elas são ilusórias. Por quê? Porque aprisiona ainda mais o sujeito na condição de explorado. Ainda mais aprisionado. O cara ele não consegue se libertar desta condição. Ao contrário. Ele vai ficar ainda mais preso na condição do Estado. Quando o Mésaros ele tem esse olhar sobre a sociedade no livro, ele vai fazer uma proposta. Livro. Como atingir a emancipação humana? Então, beleza. Na primeira parte, ele propôs essa emancipação, entendeu que ela é necessária para a geração futura. Na segunda parte, ele viu por que ela é necessária, quando ele faz a crítica ao capitalismo e à política. E agora ele vai chegar com a solução. Diante dessa sociedade que escraviza, diante dessa sociedade que está presa a essa lógica, como agir? Ele vai entender que o homem ele tem duas possibilidades de agir. A primeira é continuar reproduzindo essa lógica do capitalismo. Entender que tudo depende do capital. Então, se tudo depende do capital, ele não vai acabar nunca, então ele nunca vai ser superado. Mésaros vai dizer no livro que essa possibilidade ela é conformista, porque nega o homem e a natureza do homem. Olha, quando eu me conformo com isso, eu estou negando a possibilidade de eu transformar essa realidade. Isso é péssimo. E isso é ruim justamente porque esse homem que se conforma, ele é incapaz de transformar. Veja que a origem da palavra é a mesma, forma. Só que o início das palavras muda. Conformar, transformar. Quando eu me conformo, eu me coloco na mesma forma. Ou seja, eu me coloco na forma do capitalismo. Eu aceito que as coisas são assim. O Mésaros ele entende que a sociedade presente ela já está conformada. Ela não vai mudar. Aquele sujeito de 40 anos que trabalha 12 horas por dia para sustentar a família que eu falei há pouco para vocês, ele não vai mudar. Porque ele pensa, acha que eu sou louco? Chegar no meu chefe e criticar essa lógica? Dizer a ele que eu preciso trabalhar por prazer, então vou trabalhar 8 horas só por dia? Se eu fizer isso, eu perco o emprego. Então, essa sociedade vive dentro dessa primeira premissa, dentro dessa primeira possibilidade. Só que a gente pode resolver a geração futura. Nessa geração futura, é necessário criar um meio emancipador de ser livre. A sociedade futura vai ser capaz de superar a atual. E toda a realidade que a atual vive. Então, essa teoria emancipadora do Mésaros, essa emancipação humana, se dará com os próximos. De que maneira? Por meio da educação. É como Marx propôs uma luta, mas não é uma luta de classes, do burguês e do proletariado. É uma luta emancipadora, onde vai se criar uma nova geração que vai garantir no futuro a superação da realidade atual. Então é necessário investir numa educação. Segundo ele, a formação intelectual das crianças, jovens e adolescentes, ela é fundamental para que essas crianças, jovens e adolescentes, quando chegar na fase adulta, já vivam dentro de uma realidade onde superou o capitalismo. Só que no livro ele se levanta a seguinte questão: é qualquer educação? Não. Ele deixa claro. Essa educação atual, ela vai continuar reproduzindo essa lógica. Meus pais, quando criança, diziam para mim que eu tenho que estudar para ter um bom emprego. Então, o estudo é para garantir o futuro econômico. Eu estou presa nessa lógica. É um outro tipo de educação.
Mésaros, quando se refere a esse outro tipo de educação, ele vai falar de uma educação contra a internalização. Ou seja, aquilo que está interno nela deve ser tirado. E o que está interno nela? Essa mentalidade do capitalismo. Deve surgir uma educação nova, tirando da sua estrutura interna essa lógica do pensamento capitalista. Uma educação emancipadora. A emancipação humana se vem por meio da educação. E não é qualquer educação, uma educação capaz de tornar o homem livre. Porque para ele, a educação ela não deve internalizar, ou seja, colocar de forma interna os valores da lógica do capital. Vejam tudo aquilo que a gente aprende na escola. Elas vão sempre reproduzir a lógica do capital. Então, os alunos de hoje serão alunos que daqui a 10, 20, 30 anos serão operários das fábricas, serão gerentes de negócios, serão professores, exclusivamente pelo capital, não pela realização emancipadora. Quantos alunos eu tenho, por exemplo, que eu percebo, por exemplo, tem a vocação, tem a aptidão para ser professor? Aí eu falo, por que você não vai dar aula? Ah, você é louco, vou morrer de fome. Eu falei, mas você não gosta de fazer isso? Gosto, mas eu prefiro sustentar minha vida. Olha a lógica do capital. Cara, por que você não vai fazer faculdade de tal coisa? Não, ser médico me dá dinheiro. Mas, cara, como é que você quer ser médico se você não gosta nem de ver sangue? Aprende. O importante é ter um emprego que me garanta o futuro. Essa educação já está internalizada nela os valores da lógica do capital. É necessária uma nova educação, segundo Mésaros. E essa nova educação deve ser baseada na construção de redes de ideias coletivas e solidárias. Acabar com aquela educação hierarquizada, né, que você sempre tem que progredir para atingir níveis superiores. Não. Deve ser uma educação solidária, onde não haja competição entre os indivíduos, onde crie nas crianças esse ideal de igualdade, de uma vida coletiva, de uma vida solidária. Essa educação deve ser voltada não para a competição, mas para a partilha, para a distribuição. Percebam no sistema educacional como as coisas são. Eu tenho que sempre ser melhor do que o outro. A minha nota ela tem que ser maior que a do meu colega. Eu tenho que vencê-lo de alguma maneira. Para o Mésaros, a educação não é isso. Essa educação está reproduzindo a lógica do capitalismo. Para ele, a educação é partilha. Ele entende a educação como a formação de cidadãos capazes de uma inserção alternativa na vida pública. Então, que sejam políticos, mas não políticos presos àquela lógica que eu falei no quadro anterior, mas políticos capazes de promover uma solidariedade. Então, é necessário formar, na visão dele, no livro, profissionais, mas esses profissionais fora de uma lógica do capital. Profissionais que sejam capazes de criar uma nova estrutura econômica e social onde se promova a justiça entre os indivíduos. Assim, atingimos a ação emancipadora do homem. Então, nesse sentido, a gente conheceu a proposta do nosso amigo Istvan Mésaros, no livro dele bem legal chamado Para Além do Capital, rumo a uma teoria da transição. Que teoria da transição é essa? Uma educação emancipadora, capaz de tirar o homem dessa lógica do capitalismo e surgir uma nova sociedade. Espero que você tenha gostado dessa aula, ela ficou bem bacana. E sugiro a você dar uma olhada nas aulas de marxismo do século XX, que a gente tem no canal, para você compor toda essa ideia de como o pensamento marxista foi desenvolvido ao longo do século XX. Espero você nas próximas aulas. Bora filosofar?